E aí, meu querido aluno do sétimo ano, seja bem-vindo à nossa aula. Eu e a minha ajudante Basté vamos dar uma grande aula de história para vocês agora. Não tão grande assim, na verdade, mas é uma aula curta até, né? Mas é uma aula importante para a gente entender o procedimento dos próximos fatos, né? E o entendimento do que vocês vão mergulhar esse ano, que é a modernidade, tá, galera? Então vamos lá. Primeiro, vocês vão abrir a apostila na página 162 e vão dar de cara com duas pinturas, cada uma com a sua leitura. A primeira pintura trata-se de uma leitura dos europeus sobre as cruzadas, e aí vocês vão ver vários elementos da cultura católica presente nessa pintura. Embaixo, trata-se de uma pintura do universo islâmico e que vai mostrar o mesmo momento histórico do ponto de vista dos muçulmanos, que estavam sendo invadidos, né, pelos católicos. A pintura representa a união dos povos islâmicos em função de combater a invasão católica, tá, galera? Então vamos lá. A primeira indagação que a apostila faz na aula para vocês é: cruzados ou invasores? Com razão. E eu vou fazer a leitura com vocês, pois essa aula exige leitura. É muita citação de obra para eu ficar resumindo aqui para vocês, tá? Então, olha, é uma aula de 2 páginas, mas que literalmente vai ter muita informação. Então, pega o cafezinho, pega lá o leite, pega lá, ou então, sei lá, o refri, o suco ou a água. Senta aí e vamos começar a leitura na página 163, que tem iconografias incríveis também aqui pra gente olhar, tá? Então, as cruzadas provocaram um encontro violento entre cristãos e muçulmanos. Gente, encontro é uma palavra que eu não usaria, né? Porque um encontro, imagina, você fala assim, ó, vou te marcar um encontro com você. E aí você chega e a pessoa tá armada falando que vai tomar suas terras. Complicado, sabe? Eu não consigo ver isso como uma espécie de encontro, tá? Então, entre os séculos 6 e 11 antes das cruzadas, os cristãos, árabes, islâmicos e judeus conviveram relativamente bem em Jerusalém, cultivando suas crenças e tradições, respeitando as diferenças e trocando conhecimentos. Os conflitos ocorriam entre as comunidades da Península Ibérica, por exemplo, nunca se tinham se transformado em guerra para valer, né? Então haviam às vezes algumas tretas, mas nada muito pesado, né? A violência com que os cristãos europeus distantes de Jerusalém responderam aos relatos de maus tratos praticados pelos turcos recém-chegados à cidade era incompreensível para grande parte dos islâmicos. Porque os islâmicos, apesar de serem um povo unificado, eles tinham suas diferenças, né, galera? E até acredito que para eles foi uma surpresa tudo isso, né? E foi mesmo. Para os árabes não houve cruzadas. A série de ataques que se iniciou no século XI e se estendeu até o século XIII é chamada por eles de invasões francas. Frange. Ou franque, né? Não sei como se pronuncia em árabe. Porque a maioria dos invasores falava francês e realmente a maioria dos invasores partiu da França, né, galera? Os líderes das cruzadas quase todos eram franceses, né? Então os cristãos europeus acreditavam que suas razões eram legítimas. Eles lutavam pela Terra Santa, que consideravam pertencer-lhes por ser um lugar sagrado para sua religião. Em contrapartida, os islâmicos resistiram convictos que estavam defendendo o que era-lhes de direito, uma terra sagrada marcada pela passagem de Maomé. Por isso sentiram-se invadidos e injustiçados pelos cristãos. Essas obras mostram diferentes pontos de vista do ataque a Jerusalém, feito pelos cruzados, tá? Então, na imagem da esquerda, vocês vão perceber que vai ter a menção ao cristianismo aqui, né, marcado pela parte superior, simbolizando o céu, né? Aqui são o povo da igreja, né, que declarou as cruzadas, e os cavaleiros invadindo a cidade de Jerusalém. Aqui a gente já vê do ponto de vista mais trágico, pessoas mortas, né, estendidas no chão e não simplesmente combatentes, né, heróicos, como tem aqui, as representações divinas, né, muçulmanas, tá, galera? Que são os anjos, né, na visão dos muçulmanos, né, dá pra perceber pelas asas aqui no caso. Então, por um lado, se os católicos encararam aquilo como um sinônimo de bravura, por outro, os islâmicos encararam como covardia, tá, galera? Então, olha só. Vamos ler, então, o trecho As Cruzadas pelos pontos de vista dos árabes, do Amin
Maluf. Enquanto Urbano II dizia aos cristãos, tomai o caminho do Santo Sepulcro, tirai aquela terra da raça perversa e submetei-o a vós mesmos, os islâmicos classificavam as invasões como calamidade que acaba de se abater em cima dos crentes. Em 1099, os combatentes da primeira cruzada tomaram Jerusalém. Veja um relato de Ibn al-Tir, sobrevivente árabe, sobre a ação dos cruzados na conquista da cidade. Então a gente vai ter o ponto de vista árabe de novo, islâmico, né? Foi um dia de terror. Em 15 de julho de 1099, milhares de guerreiros loiros entraram, é engraçado dar essa menção para etnia, né? Entraram em Jerusalém matando adultos, velhos, crianças, estuprando as mulheres e saqueando mesquitas e casas. As ruas se transformaram numa imensa poça de sangue. Outros poucos sobreviventes tiveram que enterrar os parentes rapidamente antes que eles próprios fossem presos e vendidos como escravos. 2 dias depois, não havia sequer um muçulmano em Jerusalém. Então vocês estão vendo que foi muito violenta a chegada dos cavaleiros cruzados, né? O que chega a ser até contraditório com o tal intuito sagrado. Mas esse lance é muito complicado. Como eles desumanizaram os muçulmanos, do ponto de vista europeu, quando eles chegaram lá, eles trataram os seres humanos como objeto, né? Eles trataram eles como se fossem coisas, para os seus desejos sexuais, para os seus desejos materiais e também, ao mesmo tempo, para o seu desejo de ódio, né? Para o sentimento de ódio. Então, o relato feito por um cristão, agora do outro ponto de vista, o cronista Raymond de Guillers, sobrenome estranho, confirma, se bem que é da época, né? É até estranho, porque eu lembro que uma coisa que eu contei pra vocês que vocês deram muito risada era que um dos nomes mais populares da Idade Média era Brunilda, né? Então a gente não pode julgar os nomes dessa época, né? Ele confirma a violência da conquista e como ela era celebrada pelos cruzados, ou seja, o que foi um estado de terror, né, para os islâmicos, agora a gente vai ver o ponto de vista dos vencedores da história, né? Basta dizer que no Templo de Salomão, a mesquita de Al-Qasá, e na esplanada que há junto com ela, o sangue chegava até os areios dos cavalos que os cruzados montavam. Jerusalém se achava coberta de corpos sem vida e sangue por todos os lados. Todos cantamos para celebrar aquele novo dia, aquela nova alegria. Caraca, né, velho? Gente, sadismo nível 1000, né? Mas ok. Muitos europeus, no entanto, mas é aquela coisa, como eu falei, como desumanizaram eles e como transformaram eles em vilões da história, como se eles tivessem vencido o próprio diabo, né? Na visão deles. Muitos europeus, no entanto, à época do combate depois deles, justificaram a violência e atribuíram-na aos árabes. Mesmo no século XIX, séculos depois dos confrontos, o escritor francês Joseph François Michau, acho que é assim que se pronuncia, escreveu uma história das cruzadas na qual a responsabilidade pela violência cometida era atribuída aos muçulmanos. Então, não basta causar um massacre, você tem que culpar o massacrado ainda, né? Os cruzados avançaram em silêncio, encontrando por todas as partes ossadas humanas, trapos e bandeiras. Até hoje se reproduz isso sobre o mundo islâmico, que é um mundo muito rico, mas muitas vezes as pessoas que têm preconceito reproduzem o mundo islâmico como ruína, como local de pobreza extrema. Isso é típico, porque isso vai legitimar as invasões desses países, né? Os Estados Unidos faz muito isso, até no cinema hollywoodiano. Nos filmes americanos, os árabes são tratados sempre como vilões, para justificar as invasões americanas da realidade, né? Não do cinema, da realidade desses países árabes que fazem eles se submeterem a condições subhumanas mesmo, né, galera? Então, fala assim, não, eu não submeti eles a essa condição, eles já estavam, né? Já existia isso, né? Isso é um argumento de legitimação da violência, né, galera? Então, no meio desse quadro sinistro, não puderam ver sem estremecer de dor o acampamento onde Gautier, o cavaleiro que lutou contra Pedro, o eremita, havia deixado mulheres e crianças. Lá os cristãos tinham sido surpreendidos pelos muçulmanos, mesmo no momento em que os sacerdotes celebravam o sacrifício da missa. As mulheres, as crianças, os velhos, todos, com sua fraqueza e doença, conservavam sobre as tendas, perseguidos até os altares, tinham sido levados para a escravidão ou imolados, que é tipo sacrificados num ritual religioso, por um inimigo cruel.
a multidão de cristãos massacrados naquele lugar tinha ficado sem sepultura. E isso tudo, galera, que ele comenta, já foi refutado historicamente como uma mentira, né? Ele inverteu a realidade. Ele falou que os muçulmanos fizeram com os cristãos o que os cristãos fizeram com os muçulmanos, na realidade, né? Então, até porque isso só seria plausível se os muçulmanos estivessem atacando uma cidade cristã e não sendo atacados, né? Então é muito fácil de refutar, mas ao mesmo tempo mostra como eles construíram a narrativa de heroísmo, né? Dos Cavaleiros Cruzados. Então as cruzadas ou invasões francas foram compostas por várias expedições de muitas batalhas e combates. A história das cruzadas ou invasões francas, como se vê, foi feita também de muitas e conflitantes versões. Cada testemunha relatou o conflito de acordo com o seu ponto de vista, certo? E é assim que se constrói o ponto de vista histórico, pegando todos os relatos e analisando, né, galera? Então vocês vão fazer para mim a atividade 1, facinha de fazer, da página 165, tá, galera? Espero que vocês estejam bem, um beijo para vocês e até a próxima!